e fala também do Flamengo com todos os problemas do mundo relacionados ao departamento médico. Preciso atualizar sobre Gabigol e a conversa que eu tive com o empresário Júnior Pedroso. Oscar está de saída da China, onde faturou perto de R$ 1 bilhão. E a chance dele voltar ao Brasil é grande. Trago também as últimas do mercado, bastidores, tudo o que rolou durante o fim de semana. Tem também novidades sobre jogos de Libertadores e Sul-Americana marcados para essa semana. Enfim. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Átila Zapata mandando um like 10, já vai começar sim. Começamos praticamente no horário hoje. Deixa eu aproveitar que o Átila Zapata é torcedor do Fla para trazer uma novidade importante. Tite não tem seu futuro garantido no Flamengo para 2025. Pelo contrário, ele vai precisar de pelo menos um título nessa temporada para ter alguma chance de continuar no ano que vem. Isso porque o contrato do Tite com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro. E vocês sabem, a eleição marcada para 9 de dezembro, tá? Dos 4 candidatos, hoje a gente tem o Rodrigo Dunsch concorrendo pela situação, o Maurício Gomes de Matos, o BAP e o Valim concorrendo pela eleição, pela oposição. E existe a chance de um 5º candidato. O único com o qual o Tite tem chances de continuar é o Rodrigo Dunsch, que é o candidato do Landim. Mas ainda assim ele vai precisar de um título nessa temporada entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Senão nem com o candidato da situação o Tite terá assegurada a sua permanência. O Reive faz uma pergunta importante. Gabigol no Bahia. Hoje o paparazzo rubro-negro trouxe a informação de que o Bahia está na parada. Acho absolutamente pertinente. E eu vou resgatar uma conversa que eu tive com o empresário dele, o Júnior Pedroso, durante o fim de semana. A conversa começou na sexta e ela foi se estendendo, a gente foi trocando mensagens até sábado. O Gabigol pretende decidir seu futuro rápido. Ele não quer estender até dezembro para ver onde é que ele vai jogar. Ele já percebeu que o Flamengo não tem planos de continuidade para ele e vai tentar se acertar com um clube num futuro não tão distante. Também, de acordo com o Júnior Pedroso, clubes da Turquia, da Inglaterra e da Itália já demonstraram interesse em contratá-lo, mas a intenção do Gabigol é continuar no Brasil. Sobre Corinthians, tem muita gente, muito setorista do Corinthians afirmando que as negociações estão avançadas. A informação que eu tenho é de que o Corinthians não tem conversas com o empresário do Gabigol. Houve um desentendimento público entre o Júnior Pedroso e o Augusto Melo no início do ano. Desde então, esse episódio não foi superado. E nem o Augusto, nem outros representantes do Corinthians entraram em contato com o Júnior Pedroso, tá? O Bahia já tem um ex-jogador do Fla, o Everton Ribeiro, que inclusive ganha mais no Bahia do que nos tempos de Flamengo. Ele ganhava em mais ou menos R$ 1.300.000 por mês no Fla, entre salários, direitos de imagem e luvas, foi para R$ 2 milhões por mês no Bahia. O Gabigol pode ter a reprodução desses vencimentos, e aí seria curioso para a gente notar como é que funcionaria essa questão do Gabigol no Bahia. Seria alguém certamente para mudar o status do clube. A grande questão é, você tem proposta do Palmeiras e do Bahia. No Palmeiras você tem, por exemplo, um super mundial de clubes para disputar na metade do ano e a perspectiva de brigar por todos os títulos do Campeonato Brasileiro. No Bahia você tem uma projeção enorme a médio e longo prazo, um grupo City por trás, mas não tem, por exemplo, o Super Mundial de Clubes, e na Libertadores você não entra, ainda que o Bahia esteja classificado, e eu acho que isso é natural, isso é viável, você não tem a certeza de que o Bahia vai brigar pelo título da Liberta, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre o Oscar? Vocês sabiam que o Oscar faturou perto de R$ 1 bilhão na passagem dele pelo futebol chinês? O Oscar está há 8 anos na China e tem um contrato que lhe garante US$ 25 milhões por ano. Equivale a mais ou menos 11 milhões e meio de reais por mês. É óbvio que o dólar variou durante esse período, né? E em outros anos tinha um valor mais baixo. Mas vamos imaginar que o Oscar tenha faturado durante esse período uns 900 milhões de reais. Se ele tiver aplicado minimamente essa grana, a passagem dele pela China lhe garantiu mais de R$ 1 bilhão. E o Oscar não vai poder continuar na China para o próximo ano. Houve uma mudança no regulamento, na regra, e ninguém pode ganhar agora mais do que 3 milhões de euros livres de impostos por temporada. A Federação Chinesa ainda tentou criar uma regra específica para o Oscar, só para permitir a continuidade dele, não foi aprovado. E o Oscar já deu uma entrevista à Folha afirmando que vai deixar a China.
a chance de voltar ao Brasil é grande. E o São Paulo, Flamengo, o Cruzeiro e o Internacional são os maiores interessados, tá? Vamos lá. Que mais? Paulo Cutarelli, o Valdinei Batista. Boa noite, Nicola. Fala mais sobre essa parada do Bahia querer o Gabigol. O Valdinei, ninguém no Bahia confirma nada, essa é a grande verdade. Desde que o Cadu Santoro se tornou o executivo de futebol do Grupo City pro Bahia, o assunto reforços passou a ser um assunto proibido. O que eu posso contar para vocês é que o Rogério Ceni gosta demais do Gabigol e que o Gabigol tem um dos seus principais amigos no futebol jogando no Bahia, que é o Everton Ribeiro, tá? Oscar, jogador de 33 anos de idade, que é hoje o recordista de passes decisivos do futebol mundial na temporada de 24, tá? Deixa eu até pegar esse número, é um número legal. O Oscar aparece como o atleta que mais deu passes decisivos no ano, com 129 passes para gol. O Bruno Fernandes é o segundo com 122, Rodrigo Garro o terceiro com 114. O Elias Aguilar é o quarto com 113, números do SofaScore, tá? Então estamos falando de alguém que, mesmo jogando bem menos do que os outros, porque na China joga-se menos, é alguém que tem feito boa performance. Ele tem 26 jogos na temporada, 11 gols e 19 assistências, tá? Por que o Brasil não forma mais camisa 10? A pergunta é excelente. Só para lembrar, né? Acabei de citar dois caras que estão arrebentando no futebol brasileiro, Thiago Almada e Rodrigo Garro, que não são camisas 10. Mas o Oscar, se contratado, poderia ser uma alternativa. Dá para citar também o Arrascaeta, que é outro gringo que joga de 10, enfim. Nicola, o Vasco foi ajudado pela arbitragem. Foi pênalti para o Flamengo no lance do gol do Vasco. O Flamengo sempre prejudicado pela arbitragem. Pois é, até torcedor do rubro-negro dizendo que o Fla é prejudicado. De lambuja, o Fla acabou, a gasolina e o dinheiro. Bom, vamos lá. Sobre Flamengo, na quinta-feira da semana passada, houve uma reunião do Conselho Deliberativo. E os conselheiros ficaram meio assustados com a notícia de que o Flamengo está sem dinheiro em caixa. Foram muitos milhões de reais investidos na compra do terreno do gasômetro, nas contratações de jogadores, e o Flamengo ficou meio que pego de surpresa com pouco dinheiro de caixa, né? Mas imagino que é uma circunstância momentânea. O Flamengo tem enorme capacidade de faturamento, né? Antes, só registrar a mensagem do Fábio. Nicola, Votuporanga nem passa perto de Prudente. O time tá redondinho aqui, hein? Vocês não fizeram o placar, aí já era. Arena, Plínio Marinha, Caldeirão. Não, mas o jogo de ida ainda não aconteceu. Calma, a gente vai fazer o placar no próximo final de semana e depois joga em Votuporanga. Pelo que eu vi no mapa, Votuporanga é a caminho de Cuiabá. Você passa... não passa por Presidente Prudente, não. Você passa por São José do Rio Preto e vai indo na direção de Cuiabá. É longe da gente. Mas vamos torcer para a Lusa passar. Pelo jeito, você é votuporanguense. E a gente vai se encontrar por aqui. Bora falar sobre Oscar. O Oscar não fica na China para a próxima temporada. Não houve a possibilidade dele manter o atual salário de 11 milhões e meio de reais por mês. Coitado, né? E ele está lá há 8 anos. É um cara que a gente estipula que ganhou mais ou menos 1 bilhão de reais. E o Oscar disse numa entrevista à Folha nos últimos dias que quer ficar mais perto da mãe, que está ficando mais velha, e das irmãs que tiveram filhos recentemente. Então, apesar de ter proposta do Catar, dos Estados Unidos, da Arábia e da Europa, a tendência é que ele volte ao Brasil. Quais são as possibilidades? O Flamengo é aquele que namora a várias janelas. O Internacional tem uma relação com o Oscar. O São Paulo foi o clube que o formou. E o Alexandre Matos vê o Oscar como alguém com uma tacada super legal. Você vai trazer o Oscar e vai ganhar ponto com a torcida e vai reforçar seu time. Então hoje esses são os 4 candidatos reais à contratação do Oscar. O Oscar tem 33 anos de idade, vive grande fase, titular absoluto, o rei lá no futebol chinês, embora façamos a ressalva de que a China é outra coisa. Sobre Gabigol. Mais uma vez preterido pelo Tite. Ontem o Tite coloca primeiro o Carlinhos para depois colocar o Gabi. O Carlinhos entrou aos 18, o Gabi entrou aos 38. E de novo não foi bem. O Gabigol não fica no Flamengo para a próxima temporada. Eu estava conversando com o Júnior Pedroso, que é o representante do Gabigol, e o Júnior contou que ele tem sondagens de fora, da Inglaterra, da Turquia e da Itália, mas vai dar preferência a clubes brasileiros. O Bahia está interessado, essa notícia surgiu hoje, acho que faz bastante sentido. O Rogério Ceni gosta bastante do Gabigol, o Everton Ribeiro é um dos principais parceiros do Gabi, seria alguém para resolver os problemas de gol do Bahia para o próximo ano. Muito mais jogador, por exemplo, do que o Everaldo. Notícia que eu tenho contado
para vocês há bastante tempo, é de que o Palmeiras tem reais intenções de contratá-lo. E aí, só para completar sobre o Corinthians, alguns setoristas do Corinthians cravaram que o Gabigol vai assinar com o Corinthians, que já tem um acordo verbal. Informação que eu tenho, a partir do Júnior Pedroso, que é o empresário do atleta, é de que nem existiu conversa desde aquele episódio em que o empresário foi a público para afirmar que não tinha negociação. O Augusto Melo havia afirmado que tinha proposta, e ele falou, não, nunca negociei com o Augusto Melo, tá? Hora de falar sobre o Flamengo, que é o campeão de problemas no departamento médico. Cebolinha, Michael, Luiz Araújo, Pedro, e a lista só vai aumentando, cada dia surge mais um jogador contundido. O pessoal do UOL fez um levantamento impactante. O Flamengo teve 14 problemas físicos com atletas nos últimos 10 jogos. Só em 2 desses 10 jogos ninguém saiu machucado. Foram nos confrontos contra o Red Bull Bragantino e diante do Bolívar. Em todos os outros, 1, 2 ou às vezes até 3 jogadores machucados. Essa lista conta com Luiz Araújo, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Varela, Davi Luiz, Michael, De La Cruz, Pedro e Gabigol. Os casos mais graves do Pedro, que só volta a jogar na metade do ano que vem, do Cebolinha, que está fora dessa temporada, Michael e Luiz Araújo talvez voltem ainda em 2024. O grande problema é que, diante das ausências concentradas, especialmente em atacantes, hoje o Flamengo tem como único ponta do elenco Gonzalo Plata. O Bruno Henrique também pode atuar como ponta, mas tem servido como centroavante na ausência do Pedro. Diante desse cenário, o Flamengo vai ter dificuldades nos confrontos contra o Penharol, ainda assim, para mim, segue bastante favorito. A única boa notícia em meio a tantas lesões diz respeito ao retorno do De La Cruz, que deve ser utilizado diante do clube uruguaio. Só para completar, uma última informação. O Flamengo não tem todos os seus jogadores à disposição desde 10 de fevereiro. Partida da 3ª rodada do Campeonato Carioca. Desde então, pelo menos uma ausência, nesse momento são várias. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer quem são os grandes culpados dessa série de lesões no rubro-negro. Já uso o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Perguntas aqui, hein? Vamos. Você pode chegar pro lado de casa do pessoal? Desculpa. Primeiramente, boa noite. Acho que não foi a estreia que você gostaria de ter. Gente, acho por que vocês estão sair aí? com a vitória. Cara. O jogo, querendo ou não, foi um clássico. Acho que foi importante para você. Pegando um gancho ali da última pergunta. O que foi o sentimento que você teve jogando, vindo no Maracanã cheio, assim como você disse na sua coletiva, que você tinha essa expectativa? Se pudesse, claro, o que ocorreu ali nos últimos 3, 4 minutos finais de um jogo que já estava praticamente quase ganho do Flamengo e o Flamengo acabou cedendo um empate? A sensação foi maravilhosa poder jogar aqui no Maracanã cheio. Rapidinho, você pode só chegar um pouquinho pra cá? Num clássico. Obrigada. E também baixamos a guarda no final, a verdade foi essa. Poderíamos ter mais posse de bola, estar mais organizado. Porém, futebol só acaba quando o juiz apita. Tenho certeza que serviu de aprendizado. Nos próximos jogos não vamos cometer mais esses erros. Alex, você acabou de chegar, né? Tem pouco tempo ainda, mas já tá trabalhando com o grupo e sabe que o Flamengo tem 3 competições pela frente. O que você tem sentido desse grupo justamente para essas 3 competições em termos de preparação, em termos de condição física também? Como é que o grupo tá chegando para esses tantos confrontos que o Flamengo tem pela frente? Agora tem um jogo contra o Penharol, que é um jogo super decisivo, até porque o segundo jogo é fora de casa. Como é que você tem sentido esse grupo hoje? O Flamengo é um clube acostumado de jogar sempre todos esses campeonatos juntos. O grupo está bem, obviamente que temos que recuperar algumas peças em questão de lesões, em questão de trauma. Porém, estamos focados em todas essas competições. Temos que pensar jogo após jogo, porque agora próximo já é Libertadores e sabemos a dificuldade que é a Libertadores, sabemos a dificuldade que é jogar contra o Penharol. Mas agora temos que descansar e a partir de amanhã já realmente pensar na vitória contra o Penharol. Última pergunta aqui. Como que você está se sentindo fisicamente? Estava há algum tempo já sem atuar e hoje já atuando os 90 minutos, até por uma necessidade, né, já que o Ayrton estava suspenso. Como você está se sentindo? Como você avalia essa sua estreia na relação da questão física e também do coletivo, do trabalho que foi feito nesse tempo que você se apresentou no Flamengo? Me senti muito bem no jogo, obviamente que sinto que tem que melhorar ainda.
Agradeço primeiramente também todo o staff, técnico, físico, os companheiros que me ajudaram nesses dias a entrar em ritmo. E agora é dar continuidade para poder estar no meu máximo para o próximo jogo. Obrigado, galera. Boa noite. Obrigada. Com chances matemáticas mínimas de título no Brasileirão, o nosso Mengão pode até parecer distante da taça, mas quem disse que a gente joga toalha fácil? Nada disso. Estamos com apenas 6% de chances, mas se tem uma coisa que a nação rubro-negra sabe fazer é acreditar até o último minuto. Lembra daquela arrancada mágica em 2009? Pois é, nada é impossível quando se trata do Flamengo. A verdade é que, depois de um primeiro turno sólido, com 37 pontos, a gente tinha tudo para voar no retorno. A confiança estava lá em cima, principalmente depois de sobrevivermos bem à Copa América, com vários jogadores fora. Só que, de lá para cá, os resultados não ajudaram. 3 derrotas, 2 vitórias e um empate no retorno nos deixaram na 13ª posição dessa segunda fase do campeonato. Mas quem conhece o Flamengo sabe, a luta nunca acaba antes do apito final. O Botafogo abriu vantagem, é verdade, mas quem disse que eles estão garantidos? A gente tem um jogo a menos, e a comissão técnica do Tite está focada em manter o bom desempenho que mostramos contra o Bahia e o Vasco. O Matheus Bachi, filho do Tite, já falou que o plano é chegar vivo nas últimas 5 rodadas, e quem conhece esse time sabe que, quando o Flamengo pega no tranco, é difícil parar. E o Alex Sandro também mandou o recado. O homem é cascudo, campeão por onde passou, e ele ainda acredita que dá para buscar. Ele mesmo lembrou que, no ano passado, o Botafogo abriu vantagem e acabou perdendo o título. O brasileiro é imprevisível, e o Flamengo, com esse elenco forte e maduro, tem tudo para parar de tropeçar e entrar de vez na briga pelo G4 e, quem sabe, até pelo título. Agora, é foco total. Domingo tem Grêmio fora de casa, mas antes disso, quinta-feira é dia de Maracá lotado contra o Peñarol, pela Libertadores. O que importa é que, enquanto houver um mínimo de chance, a gente vai acreditar, vai empurrar, vai jogar junto. Quem duvida da força da nação, não conhece a nossa história. Aqui é Flamengo. Vamos pra cima!